Esse podcast é um oferecimento de Roles e RPR, trabalhando por você. Olá, este é a Voz do Mercado, mais um podcast da Novo Meio, empresa que edita o novo varejo e produz os conteúdos das plataformas de comunicação e relacionamento aftermarket automotivo. Nosso contato é com Célia Bastos, gerente sênior de desenvolvimento de clientes do NPD Group, que divulgou os resultados de faturamento do segmento de distribuição de autopeças relativos ao primeiro semestre de 2020. Célia, que resumo é possível fazer do desempenho dos distribuidores nos primeiros 6 meses do ano? Olha, Cláudio, primeiro obrigada pela oportunidade da conversa, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, os distribuidores, o aftermarket de maneira geral, ele é um setor que a gente costuma dizer que é bastante resiliente, né? Ele tem uma capacidade de adaptabilidade muito grande, não apenas no Brasil, nos Estados Unidos também, onde a gente tem o mesmo serviço, né? Só que a gente monitora o varejo ao invés dos distribuidores. E no Brasil não é diferente. Então a gente percebeu que durante os primeiros 6 meses do ano, de janeiro a junho, o faturamento da distribuição de autopeças no Brasil, ele recuou 14%. Né? Puxa, a gente pensa 14% é terrível. Não é positivo, evidentemente, mas se a gente comparar com o recuo da atividade econômica, que foi 2 ou 3 vezes maior do que esse percentual de autopeças, se a gente comparar com outros setores, realmente foi bem positivo. O ponto é que o pior mês foi o mês de abril. Abril contra abril de 2019, o faturamento recuou 38%. Então a gente bateu no fundo do poço no mês de abril e a partir de maio o faturamento dos distribuidores já apresenta uma melhoria considerável, tá? Quais fatores, na sua visão, explicam a retomada do setor até após esses primeiros meses de queda, principalmente em abril? Bem, na verdade, o país parou na segunda quinzena de março, né? Os veículos leves, basicamente, fortemente impactados pelos veículos de passeio, praticamente ficaram com uma circulação extremamente reduzida, né? E o que segurou um pouco esse mercado foram os veículos pesados, porque as mercadorias precisavam e precisam circular pelo país. Então, essa queda, num primeiro momento, foi extremamente impactada pela falta de carros nas ruas. Basicamente foi isso. E também as oficinas estavam uma parte do tempo fechadas, até a segunda quinzena de abril ou início de maio, e muitas funcionando em alguns estados com portas fechadas, como foi o caso de São Paulo e Rio. Mas a gente imagina que quem precisava fazer uma manutenção preventiva no automóvel realmente deixou para uma outra ocasião, que certamente aconteceu entre maio e junho, né? Por outro lado, quando a gente analisa o desempenho das peças para veículos pesados, basicamente caminhões, aí a gente vê um crescimento, né? Então, o mercado ele se adapta rápido, né? Na medida que cai o faturamento abruptamente de um segmento, no caso dos leves, o pesado continuava com bastante força, os distribuidores fazem um pouco de shift para esse movimento, mesmo aqueles que não têm um portfólio exclusivamente para veículos pesados, para caminhões. E quais foram as categorias de produtos que apresentaram as maiores quedas no primeiro semestre? Olha, Cláudio, todas caíram, né? Então, quando a gente olha, a NPD monitora no Brasil o desempenho de 14 grandes grupos de produtos, que a gente chama de categorias. Mas cada categoria tem uma série de subdivisões, que vai desde transmissão, suspensão, peça de motor, filtro, freio, químico de desempenho, sistema de escapamento. Então, quando o mercado cai 14%, você tem categorias que performam um pouco melhor, ou seja,
caem menos nesse caso, né? Então, performar melhor significa perder menos. E as que perderam menos, no primeiro semestre de 2020, em relação ao mesmo período de 2019, foi juntas o faturamento caiu 6%, e enquanto do mercado caiu 14%, e o segundo melhor desempenho foi de componentes eletrônicos do limpador, não as palhetas, componente do braço do limpador, que caiu 9%. Né? Então, esses dois grupos de produtos foram os que apresentaram os melhores desempenhos relativos. E aí tiveram aqueles que tiveram quedas bastante acentuadas. Este mês a NPD fez um recorte na categoria freios. Quais foram as principais constatações? Olha, freios, no primeiro semestre agora desse ano, freios teve uma queda muito forte, né? Foi a segunda maior queda do mercado, o faturamento reduziu 23%, ou seja, perdeu aí um quinto do faturamento do ano passado, né? E a gente tem que considerar também o seguinte, o mercado, quando ele perde volume, seja porque ele é muito dependente de peças importadas, ele costuma rapidamente calibrar os preços médios, né? Então, automaticamente é um movimento que acontece na distribuição, muito mais rápido até do que no varejo. Então, a gente percebe que isso aconteceu, então o volume de vendas, de unidades vendidas de peças para freio, caiu dramaticamente, caiu bem mais do que 23%. Então, a categoria é a quarta mais importante em faturamento, né? Ela se subdivide em 10 grupos, compostos por pastilha, tambor e disco, sapatra, cilindro mesh, cilindro de roda, etc. Enquanto o setor inteiro, o segmento inteiro de freio recua 23%, basicamente todos os 10 segmentos perdem muito faturamento, né? E o que mais perde em termos de dinheiro foram basicamente as pastilhas de freio. E aí a gente está falando de as pastilhas mais baratas acabaram ganhando participação de mercado no lugar daquelas pastilhas com o preço mais alto, né? Uma categoria que acabou caindo menos, um segmento que acabou caindo menos dentro de freio, foram os equipamentos de freio, né, e os cabos. Mas realmente, e o cilindro mestre também, tá? Mas as pastilhas tiveram uma queda aí de unidades vendidas muito, muito acentuada mesmo. Célia, uma última pergunta para a gente encerrar então. Na sua expectativa, é possível esperar que o mercado encerre o ano faturando o equivalente ao período anterior à pandemia, não na soma total, obviamente, mas recuperando o faturamento normal mês a mês? Cláudio, eu acho que a gente poderia ir até um pouco além. A gente imagina, dado o resultado do mês de julho, que a gente já tem um preview, já existe um pequeno crescimento, assim como aconteceu com o mês de junho. Então, junho, nós já vimos no mês de junho um crescimento de 1% em relação a junho do ano passado. E se julho nós já vemos também um novo crescimento, na prévia dos dados que a gente já teve acesso, por que não imaginar que não só o mercado consiga reverter essa queda de 14% acumulada aí no primeiro semestre, mas que ele consiga eventualmente, além de empatar, talvez tenha um crescimento aí de 1%, 2%, né? O que está acontecendo também é que a indústria nacional de autopeças, ela estabeleceu uma certa vantagem em relação àquela indústria que depende de componentes importados. Já começa a faltar muita peça, né, no mercado nacional. E essas indústrias nacionais acabam tendo uma vantagem competitiva bastante expressiva no momento que falta a peça do concorrente que é importada, né? Além disso, essa peça importada muitas vezes sofre a influência do câmbio, o que nem sempre acontece com a peça nacional, o que não deveria acontecer. Muito bem, ouvimos Célia Bastos, gerente sênior de desenvolvimento de clientes do NPD Group.
Veja na edição de agosto do Novo Varejo Full Digital mais informações sobre o desempenho da distribuição de autopeças divulgadas pela NPD. Eu sou Cláudio Milan, profissional do jornalismo da Novo Meio. Você ouviu o podcast A Voz do Mercado, a sua mensagem na sua própria voz para todo o mercado. Esse podcast é um oferecimento de Rolis e RPR, trabalhando por você.